Vamos para o terceiro vídeo da série que a gente está falando sobre sucesso do cliente, Customer Success. Então, esse terceiro vídeo a gente vai falar como implantar. Nós vamos traçar em 3 etapas como que a gente vai fazer para implantar isso dentro de uma empresa, tá bom? Quando a gente gravou o primeiro vídeo, a gente conceituou, a gente falou de uma nova abordagem, né, que é a abordagem um pouco mais estratégica, voltada para o cliente como centro de todo o negócio. Depois nós falamos de benefícios, né, quais são os benefícios que a empresa tem do ponto de vista de venda, de aumento de venda, de taxa de redução de cancelamento de venda, que é o churn, de retenção de cliente. E agora nós vamos falar desse passo a passo. A primeira coisa é que a gente precisa definir o modelo de segmentação, se ele vai ser baseado em volume, se ele vai ser um modelo intermediário, ou se ele vai ser uma segmentação baseada em alto valor. Ou seja, isso tudo vai definir como é que você vai se comunicar com o seu cliente. Por quê? O cliente de volume, ele precisa de um tipo de estratégia de comunicação. O cliente de intermediário precisa de outro tipo de estratégia de comunicação. E o cliente de alto valor, totalmente diferente, tá? Então, se a gente fosse dizer quais os critérios que a gente precisa para conseguir definir essa segmentação. A primeira coisa que a gente usa é volume de receita, alta ou baixa. A segunda coisa é RFV, que é recência, frequência e valor de compra. E o terceiro é lucratividade, tá? Então, esses são os 3 critérios que a gente usa para segmentar cliente, no caso. E essa segmentação, ela é determinante para que a gente consiga estabelecer uma estratégia de Customer Success dentro da nossa empresa. Por quê? Porque esses clientes, eles estão numa pirâmide. O topo da pirâmide é o cliente que exige mais diversificação, o cliente que tem alto valor, no caso, que compra ticket médio mais alto. O cliente que está na base é aquele cliente, no meio, é aquele cliente que tanto ele precisa de uma customização, uma personalização, mas ele também precisa de alguma coisa com um pouco mais de interação, de movimento, de rapidez. E o cliente que está na base é a nossa grande base de volume de cliente, ou seja, é o cliente que a gente fala que é o volume, é onde a gente consegue escalar, ou seja, é onde a nossa comunicação, que ela precisa ser mais rápida, e eu vou dar um exemplo de, normalmente, essa comunicação é o e-mail marketing, que a gente consegue disparar em um clique e-mail para todo mundo. Não que eu considere isso uma ferramenta ideal, tá, gente? Mas é uma forma que a gente tem de escalar aí essa comunicação. O que a gente já percebeu em todos os tipos de relacionamento com o cliente é que a taxa de conversão, ela muda quando você entra em contato com o cliente. Então, se a gente tivesse uma forma de entrar em contato com todos os nossos clientes, seria sensacional. Mas, infelizmente, a gente, às vezes, para escalar, a gente não consegue fazer isso. Mas o cliente, normalmente, ele converte mais quando a gente entra em contato com ele, tá bom? O que a gente precisa fechar, assim, resumir nessa primeira parte, é que a gente precisa entender a nossa persona, ou seja, qual que é o perfil do cliente típico da sua empresa. Então, isso é determinante para que você possa desenhar a sua estratégia de comunicação voltada para o cliente como centro do seu negócio. A etapa número 2 de implantação do Customer Success é definir o processo de engajamento. A gente tem 2 tipos de cliente, B2B e B2C. O B2B é o tipo de cliente que é relacionamento empresa com empresa, ou seja, eu sou uma empresa e vendo para um CNPJ, ou seja, para outra empresa. Normalmente, nesse caso, a gente precisa se perguntar muito qual que é a frequência que o seu atendimento, o seu comercial está entrando em contato com esse cliente e se ele está fazendo reuniões mensais, semanais ou semestrais, o que ele está mostrando para esse cliente? Porque a busca é tentar diminuir a taxa de churn, ou seja, a taxa de cancelamento, é tentar colocar outros produtos para esse cliente e isso a gente só consegue fazendo essa abordagem um pouco mais tete a tete, né? Um pouco mais face to face, ou seja, levar números para esse cliente, mostrar o que ele vendeu mais, o que ele vendeu menos, o que ele podia colocar dentro desse negócio dele. O cliente B2C é a nossa relação de empresa com o nosso consumidor final. Então, quem trabalha com varejo tem essa relação B2C. Esse cliente, ele exige uma resposta mais rápida. A gente chama isso de first response. O que é? É o tempo entre o contato do cliente e a resposta inicial que você vai dar a alguma demanda, algum problema e qualquer que seja a situação.
Normalmente existem algumas ferramentas que fazem com que a gente consiga agilizar esse processo. Eu conheço uma que chama Zendesk. Ela tem uma eficiência bem interessante de resposta de e-mail ou de problemas. Dá uma pesquisadinha nisso daí depois. A terceira etapa para a gente poder implantar é estruturar a área, ou seja, é contratar gente. Ou seja, quem é que vai atender, quem é que vai ser a área de Customer Success dentro da empresa? Então, primeira coisa, isso não tem nada a ver com pequena, média e grande, tá, gente? Qualquer empresa pode ter um departamento que seja focado 100% no cliente. E eu posso garantir para vocês que isso se traduz em resultado, em venda, tá? Não pense que isso é custo, isso é investimento para você conseguir ganhar e gerar mais receita para dentro da sua empresa. Então, o que é importante? Essa pessoa que você vai colocar para cuidar dessa parte da sua empresa, ela primeiro tem que ter paixão pelo cliente. Segundo, ela tem que ter motivação para servir. Terceiro, ela tem que ser uma pessoa que consegue fazer um bom atendimento. E o quarto, importantíssimo, é conhecimento do produto e das soluções que podem ser oferecidas para esse cliente. O cliente B2B e o cliente B2C, eles exigem abordagens diferentes, tá? Então, você tem que ter foco diferente na hora de atender esse cliente. Ficou claro, gente? Então, vamos resumir isso tudo? Etapa número 1. Defina o modelo de segmentação, baseado em volume, intermediário e alto valor. Etapa número 2 é a gente conseguir definir o processo de engajamento. Se é com cliente B2B ou B2C, são focos diferentes. E a etapa número 3 é estruturar a área e contratar pessoas. Ok? Eu sei que foi muito rápido, mas qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, consultem os vídeos anteriores e me mandem mensagens que eu posso responder para vocês. Lembra daquele programa que eu iniciei, que é Se Eu Fosse Você? Se você tiver dúvida, põe a hashtag Se Eu Fosse Você, que aí eu vou conseguir diagnosticar e vou responder vocês na quarta-feira com a pergunta que vocês tiverem em relação a isso, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fica com Deus.